E finalmente vamos para nossa último modelo de densidade discreta, né, que é a distribuição de Poisson. Então a distribuição de Poisson ela começa a fazer a transição entre o caso discreto e o caso contínuo, tá? Então ela é a mais distinta de todos os modelos que a gente vai estudar nessa semana, tá? A variável aleatória x tem distribuição de Poisson com parâmetro lambda, cuja densidade é dada por essa expressão, tá? F de x é igual a exponencial de menos lambda vezes lambda elevado a x sobre x fatorial, onde esse x é o número de coisas que eu queiro que aconteça, né? A gente vai verificar o que esse x quer dizer exatamente, tá? Então, vamos lá ver. Esse valor de lambda também é conhecido como número médio de contagens no intervalo em estudo, tá? Então, o principal vai ser isso aqui. A distribuição de Poisson, ela vai ser largamente empregada quando se deseja contar o número de eventos de certo tipo que ocorrem no intervalo de tempo, superfície ou volume. Então, a distribuição de Poisson está interessada em contar algo discreto dentro de um domínio contínuo, tá? Então, assim, eu tenho uma estrutura que é contínua, mas eu quero contar algo discreto ali dentro. Quando eu tenho um problema desse tipo, ele é um problema de Poisson. Então, vamos ver alguns exemplos aqui para entender direitinho qual situação que a gente vai usar a distribuição de Poisson, tá? Então, por exemplo, número de chamadas recebidas por um telefone durante 5 minutos. Quando eu quero saber qual é a probabilidade de receber 2 ligações durante 5 minutos, né? As ligações são discretas, eu estou contando quantas ligações. Tem 1 ligação, 2 ligações, nenhuma ligação, 5 ligações, e não existe meia ligação, 0,33 ligações, tá? Ou tem ou não tem ligação. Então, o número de ligações, de chamadas, é discreto, tá? No entanto, eu estou querendo contar o número de ligações dentro de um intervalo de tempo. E o intervalo de tempo é contínuo. Então, isso é algo que segue o modelo de Poisson. Eu estou dentro de um intervalo de tempo, que é algo contínuo, e eu quero contar algo discreto, que é o número de chamadas recebidas, tá? Um outro exemplo, número de falhas de um computador num dia de operação. Um dia são 24 horas, e isso é uma medida contínua, tá? Mas o número de falhas que o computador faz naquele dia é discreto. Ou ele falhou, ou ele não falhou. Ou ele deu bug, ou ele não deu bug. Não tem meio bug, tá? Então, segue se eu quero saber qual é a probabilidade desse computador falhar 5 vezes em um dia, eu estou fazendo o modelo de Poisson, porque eu estou querendo contar algo discreto que acontece dentro de algo contínuo, tá? Então, o número de relatórios de acidentes enviados a uma companhia de seguros numa semana. Uma semana é um intervalo de tempo, é algo contínuo também. E o número de relatórios de acidentes é discreto. Ou a pessoa mandou o relatório, ou eu recebi o relatório ou não recebi o relatório. Não existe um relatório intermediário. Ou é um relatório ou não é um relatório. Então, novamente, eu estou contando algo discreto dentro de uma grandeza contínua, tá? Essa grandeza contínua pode ser tempo, superfície, volume, tá? Mas normalmente a gente usa muito Poisson para tempo, tá? Dentro de um intervalo de tempo, você quer contar algo descontínuo que acontece, tá? Então, quando eu estou numa situação desse tipo, num experimento desse tipo, tá? A gente vai ter um modelo de Poisson. E aí, por exemplo, qual é a probabilidade de um computador ter 5 falhas durante 24 horas? Eu vou usar essa função aqui para calcular a probabilidade, tá? Então, eu vou ter lá, o meu x vai ser o 5, que eram as 5 falhas, tá? Então, esse x é o que eu quero analisar. Eu quero saber qual é a chance dele falhar 5 vezes. Qual é a chance do meu computador não falhar naquele dia? Vai ser x igual a 0. Qual é a chance do meu computador falhar 2 vezes durante aquele dia? Meu x vai ser igual a 2, tá? Então, no lugar de x, eu vou substituir quantas eu quero que aconteça, quantas vezes aquela quantidade aconteça, tá? E eu preciso saber quem é meu lambda. Quem é o meu lambda? Esse lambda vai ser um valor que o próprio problema vai me dar, tá? Esse lambda vai ser um número médio de contagens no intervalo do estudo. Então, ele tem que dizer, tá?
sabendo que o computador falha em média uma vez e meia por dia, ou uma vez por dia, tá? Sabendo que esse computador ou esse modelo de computador falha uma vez por dia, tá? Esse computador com 5 anos de uso falha uma vez por dia, tá? Então, esse lambda vai ser dado pelo problema, é a média que o problema vai ter, tá certo? Então, ele tem que dar essa média para eu poder calcular essa função. Tendo essa média, eu vou calcular a probabilidade por essa expressão. F de x, que é a densidade de x, vai ser igual a exponencial de menos lambda vezes lambda elevado a x sobre x fatorial. Então, vamos ver um exemplo. Considere um fio de cobre de tal modo que o número de falhas nesse fio siga a distribuição de Poisson, com uma média de 2,3 falhas por milímetro. Então, viu que ele deu a média, né? Ele já falou, esse fio em média tem 2,3 falhas por milímetro, tá? Então, letra A, determine a probabilidade de existir exatamente 2 falhas em 1 milímetro de fio. Determine a probabilidade de existir 10 falhas em 5 milímetros de fio. Letra C, determine a probabilidade de existir, no mínimo, uma falha em 2 milímetros de fio. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer estou no item A. Qual era o item A? Determine a probabilidade de existir exatamente 2 falhas em 1 milímetro de fio. Então, item A. X, número de falhas em 1 milímetro de fio. Esse é o que a gente quer contar. A gente quer contar as falhas, que é algo discreto, dentro de um comprimento, que é contínuo, tá? Então, X tem distribuição de Poisson com lambda igual a 2,3 falhas por milímetro. O problema me deu isso, já me deu lambda, então só vou aplicar. Qual é a chance de ter exatamente 2 falhas por milímetro? É o x igual a 2. Na minha expressão de Poisson, é só substituir no lugar de x 2, que é o que eu quero saber qual é a probabilidade de ter exatamente 2 falhas por milímetro, então meu x é igual a 2, e o meu lambda é igual a 2,3 falhas por milímetro. Então, no lugar de lambda, coloco 2,3 e o resultado vai ser 0,2652. Então, 26,52% de chance de ter 2 falhas em 1 milímetro, tá? Uma chance razoável, né? Por que razoável? Porque 2 falhas por milímetro é muito próximo da média, que é 2,3 falhas por milímetro, tá? Então, por isso que deu uma chance boa aí, razoável. No item B, ele pergunta qual é a probabilidade de ter 10 falhas em 5 milímetros de fio. Então, minha variável aleatória agora mudou, tá? Eu vou contar o número de falhas agora em 5 milímetros de fio, tá? Por que isso é importante? Porque a minha média anteriormente era 2,3 falhas por milímetro. Então, em cada 1 milímetro, eu tinha 2,3 falhas. Como eu mudei agora para 5 milímetros de fio, então agora eu tenho que mudar a minha média também. Minha média tem que ser multiplicada por 5, porque eu quintupliquei o tamanho do meu fio, tá? Ele tinha 1 milímetro, agora ele tem 5 milímetros. Então, minha média, que era 2,3 falhas por milímetro, virou 11,5 falhas por 5 milímetros. Está errado ali, vamos acertar depois, tá? Por 5 milímetros, tá? E essa é a nova falha, nova média que a gente vai usar. No lugar de lambda, eu vou usar 11,5 falhas por 5 milímetros, tá? Então, nesse caso, a probabilidade de x ser igual a 10 falhas, vai ser igual, no lugar de x, substitui o 10, e no lugar do lambda, como eu estou com 5 milímetros, substitui 11,5, tá? E com isso eu tenho uma probabilidade de 0,1129. 11,29% de chance de ter 10 falhas em 5 milímetros de fio. Poxa, é menor do que a outra. Se você reparar agora, eu tenho 5 milímetros de fio. Para o meu referencial de 5 milímetros de fio, eu tenho em média 11,5 falhas, tá? Então, 10 falhas está
razoavelmente abaixo de 11,5. No problema anterior, eu tinha 2 falhas e uma média de 2,3 falhas, o que é bem mais próximo, né? Então, a probabilidade cai um pouquinho. Então, agora o que a gente reparou? Que quando eu mudo o tamanho desse intervalo contínuo, eu tenho que aumentar a minha média na mesma proporção para poder fazer o problema. Então, com isso, a gente pode ver o item C. Ele perguntava qual era a probabilidade de ter mais de uma falha em 2 milímetros de fio. Então, minha variável aleatória mudou de novo. Agora virou número de falhas em 2 milímetros de fio. Então, se eu dupliquei o tamanho do meu fio, eu tenho que duplicar a minha média também. Se eu tinha 2,3 falhas por milímetro, em 2 milímetros eu vou ter 4,6 falhas em 2 milímetros, tá? Então, minha média virou 4,6 falhas por 2 milímetros, tá? Então, esse é meu novo lambda que eu vou usar. A probabilidade de ter, no mínimo, né, uma falha, no mínimo uma falha, é igual a 1 menos não ter falha nenhuma, tá? O complementar vai ser bem mais fácil de fazer, porque eu posso ter infinitas falhas, né? No mínimo, uma falha pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repara que não tem limite em Poisson. Pode ser infinitas falhas. Então, é muito mais fácil fazer pelo complementar. No mínimo, uma falha é igual a 1 menos não ter falha nenhuma. Então, vou calcular a probabilidade de não ter falha nenhuma, tá? Então, não ter falha nenhuma vai ser o quê? No lugar do x, eu vou botar o 0, porque eu não quero falha nenhuma. E no lugar da média, como eu estou com 2 milímetros, a minha média é 4,6, vou colocar 4,6. Então, calculando essa expressão, nós vamos ter que essa probabilidade vai ser igual a 1 menos 4,6, que dá 0,9899. Nossa, é alta essa probabilidade? Faz sentido? Faz, né? O que ele está falando? Qual é a probabilidade de ter no mínimo uma falha? Ou seja, alguma falha tem, né? Um fio perfeito, a chance é muito pequena, né? No mínimo uma falha, e aí pode ser quantas falhas, porque o complementar disso era o fio ser perfeito, não ter falha nenhuma, e isso tem que ser uma chance bem pequena. Então, no mínimo uma falha tem que ser uma chance bem alta, e foi o que aconteceu. 98,99% de chance de ter pelo menos uma falha. Tá certo? Então, essa semana a aula termina aqui, essa semana o conteúdo termina aqui. Façam os exercícios e até semana que vem.